tema que vocês iriam trabalhar. Quando nós falamos do Covid-19, há vários temas que podem ser trabalhados lá dentro. Tá, então vocês tinham que fazer a pesquisa, registrar a fonte direitinho. Se tivesse a fala de algum médico, de algum especialista, de alguém importante, vocês tinham que registrar essa fala, tá? E o nome da pessoa direitinho para colocar no trabalho de vocês. Agora nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é a estruturação do trabalho. Então a primeira etapa foi a pesquisa que vocês fizeram, tá? E agora a terceira etapa nós vamos fazer a estruturação. Vamos lá, continuando então. Agora é a hora de organizar as informações obtidas em todas as etapas em um texto, a ser lido pelo professor e seus colegas de classe. O primeiro passo é selecionar as informações centrais e secundárias. Então, vocês fizeram as pesquisas dos textos, vocês têm os textos separados. Agora, vocês vão ler os textos e vão pegar no texto aquilo que vocês acharam mais importante, tá? Para vocês poderem montar o texto de vocês. Não é que vocês vão copiar o que vocês grifaram ali de importante, não. Mas é o que vai dar argumento para você fazer a sua apresentação, o seu trabalho, tá? A sua produção de texto. Então, você vai ler o texto, vai ver aquilo que você achou importante, mais importante, que não pode faltar. Então, é informações centrais. Aquilo que você achou, isso é importante, mas não é tão importante, que são as informações secundárias. Então, vocês já deixam separados também, tá? Separem, para vocês poderem organizar as ideias de vocês. Isso é organização de ideias, tá? Para poder produzir um texto com qualidade. Não é só ir escrevendo, não. Não, você tem que estudar, como é um tema diferente, tá? Mesmo que seja todo dia na televisão, tem coisas ali que é importante vocês terem mais aprofundamento, tá? Então, por isso que é importante ler e ler vários textos. Resumindo os textos selecionados e lidos durante a pesquisa bibliográfica. Você possivelmente pesquisou a fundo o tema, mas seus leitores podem desconhecer termos técnicos e fenômenos relacionados à doença estudada. Isso até vocês mesmos podem ter dificuldade em algumas palavras. Dependendo do artigo que vocês pesquisaram, do texto que vocês pesquisaram, ele pode ter algumas palavras que vocês não entendem, que o leitor de vocês também não vai entender. Então é importante ter sempre o dicionário do lado. Se não tiver o dicionário do lado, vão no Google. Lá no Google, lá na barra de pesquisa, digita a palavra, coloca o significado da palavra e coloca a palavra que vocês querem pesquisar, o significado. Ali vai aparecer o significado dela e vai aparecer outros sinônimos, outras palavras que têm o mesmo sentido, que vocês podem estar utilizando, tá bom? Por isso, lembre-se de traduzir termos técnicos para uma linguagem cotidiana. Você também deve se lembrar de algumas características do artigo de educação científica. Essas características é o quê? Ele utiliza a linguagem formal, tá? Então não vai ter gíria, não vai ter palavras abreviadas. Siglas é diferente de palavras abreviadas, tá? A palavra abreviada, por exemplo, você, nós abreviamos V e C, tá? Isso é uma palavra abreviada. Sigla é diferente, tá? Então não pode ter palavrões, tá? Preste muita atenção na questão da ortografia, tá? Por isso que o trabalho aqui, se puderem fazer digitado, façam digitado, porque quando vocês digitarem, né, se tiver alguma palavra errada, vai aparecer que aquela palavra está errada e ajuda vocês a arrumarem o texto de vocês, tá bom? Uso do presente do indicativo dos verbos para mostrar certeza em relação aos fatos relatados. Então, o presente do indicativo são ações que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia, que estão acontecendo, tá? Mas ele sempre vai indicar algo, tá? Estudos mostram, os trabalhos são realizados de forma, tá vendo? Esse é um exemplo do presente do indicativo, tá bom? Então não pode deixar. O tratamento, né? Então preste bem atenção nessa questão aí. O verbo sempre vai estar no presente, nunca vai estar no passado ou no futuro, tá bom? São como as coisas que estão acontecendo agora ali. Então é um texto que você está
o fato está acontecendo nesse momento. A linguagem direta e concisa, tá? O que é uma linguagem direta e concisa? Linguagem simples, tá? E objetiva, tá bom? Não aquilo lá que a gente viu no item lá em cima, lá, tá? Sem gírias, sem abreviações. A citação do nome, das palavras de pessoas e textos com autoridade no assunto, quando necessário. Então, se vocês forem utilizar, tá, a fala de alguém, tá, não esqueçam, tá, de fazer essa citação da pessoa. Coloca entre parênteses, tá, entre colchete, tá, o nome da pessoa, tá bom? Não esqueça de colocar essas informações. Isso é muito importante. Retome os textos lidos nas atividades anteriores para estruturar o seu. Preste atenção na organização deles. Esse set aqui é para vocês fazerem, terem uma base de como vocês vão fazer o texto de vocês. Então, o texto de vocês, ele tem que ter o quê? O título, tá? Qual é o título? Covid 2019. O subtítulo. O subtítulo é o tema que vocês vão trabalhar dentro do Covid, tá? O uso da máscara, a vacina está, a vacina, entendeu? O tratamento, o número de pessoas que estão internadas, estão falecendo. Então, o título, o subtítulo, tá? É em cima do tema que você vai estar trabalhando. Então, o título do texto vai ser o tema central, tá? Covid-19, e se pesquisar sobre o Covid no bairro de vocês. Como é que ele está aí onde vocês moram? Tá? Como é que está a situação aí de vocês? Acho que seria bem legal isso, tá? Apresenta o nome do autor, os textos lá apresentam o nome de autores, tá? Então tem que ter o seu nome também. Esse nome pode vir no início ou no final do texto, tá? No final do texto é legal ele vir com a data que você está fazendo. No início vem lá como bem pequenininho, tá? Embaixo do título, do subtítulo. Aí lá no cantinho esquerdo você coloca o nome de vocês. Contém infográfico, infográficos é legal, tá? Porque infográficos são a utilização de imagens, tá? Para a apresentação do trabalho de vocês, a questão de gráficos, como por exemplo, o avanço da doença, tá? Você tem lá o avanço da doença em janeiro, o avanço da doença hoje, no dia que eu estou fazendo o vídeo, dia 15 de maio. Então você tem um levantamento do gráfico. O gráfico tem todo um desenho direitinho que é legal para fazer. Você pode ter um gráfico de quantas pessoas estão usando a máscara, quantas não usam. São várias informações. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Tá? Então esses infográficos seria legal para ter. Tá? O número de pessoas que faleceram, o número de pessoas que estão com Covid, o número de pessoas que foram curadas, isso é importante também ter, que vocês vão ver que o número de pessoas curadas é maior, tá, do que as que faleceram, graças a Deus. Então isso é uma informação muito importante, tá? Planejando o conteúdo do seu artigo. Então, informação principal, o que o texto trata. Tá? Isso vem lá na introdução do texto, no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo de vocês vão colocar sobre o que vocês vão falar no texto de vocês, tá? Isso vai vir no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo é isso, tá? Vocês vão estar colocando sobre o que vocês vão estar discutindo e por que vocês vão discutir, vão apresentar esse assunto, tá? A questão B, percurso histórico da informação principal, antigamente e outros tempos. Então, o percurso aqui, você vai estar falando sobre o trabalho de vocês, como que foi feita a pesquisa de vocês, tá? Como que isso aconteceu, tá? Quais são as bases que vocês estão tendo, por que vocês estão fazendo essa pesquisa. Isso é o percurso histórico, tá? E isso é importante, isso vai estar também no primeiro parágrafo de vocês, tá? Como essa informação principal afeta a vida das pessoas em sociedade. Isso aqui é importante para a produção de textos de vocês. Eu vou produzir o texto, eu produzo o texto para alguém.
Lembra que a gente viu lá na primeira atividade que eu passei para vocês, na atividade anterior, tá? Quem produz, produz para alguém, tá? Então, qual é o seu público? E qual é o seu objetivo dessa informação para esse público que você quer atingir, tá? Que você quer falar, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Como essas informação principal afeta a vida das pessoas em sociedade. Então, você vai falar sobre o que você vai falar, por que é importante falar ele, porque que, em parte ele vai ajudar ou orientar as pessoas ao lerem o seu texto, tá? E isso é uma questão que afeta, tá? Esse afetar aqui a vida, tá? Ele pode ser tanto de uma forma positiva ou negativa, uma forma de orientação, tá? Mas vai ter um significado. Quando eu falo afetar, é dar significado, dar importância para a sociedade, tá? As causas, tá ok? Isso é importante, tá? Ter as causas em cima do tema que vocês estão trabalhando. As causas sobre, vamos falar, por exemplo, o uso de máscara, né? Vamos dizer que vocês escolheram falar sobre o uso de máscara, por exemplo. Então, quais são as causas que levou as pessoas a usarem a máscara? Quais são as causas que levaram as pessoas a usarem a máscara indevidamente? Vocês entenderam? Tá? Qual foi a causa que deu a necessidade de usar? A prevenção. Qual a melhor forma de usar a máscara? Tá? Qual o melhor jeito? As pessoas usam adequadamente a máscara? A máscara realmente ajuda na prevenção da doença? Tá? Eu posso ter isso, posso falar isso de uma forma geral. Você pode estar só falando sobre o Covid como um todo, tá? Então, quais são as causas dessa doença? Onde que essa doença aconteceu, teve início, tá? Como que ela se propagou? Por que que ela se propagou assim, tá? Qual é a forma de prevenção? Quais são as formas de prevenção? Quais são as formas de prevenção que os governos estão utilizando, né, para prevenir essa doença? É através do medicamento, através do isolamento, da internação? Quais são as formas que os governos estão utilizando? E nós, né, sociedade, como nós estamos nos prevenindo? Quais são as ações de prevenções que nós estamos utilizando? Estamos utilizando para a rua toda hora, à toa? Estamos andando por aí, passeando, de férias? Né? Ou nós estamos se cuidando? Estamos usando máscara? Estamos usando um álcool em gel nas mãos? Estamos lavando a nossa mão com sabão? Isso é prevenção, tá? Como que a gente está fazendo isso? Tá? Como a população pode usar essa informação? Tá? Então, esse texto que você, como que ele pode ser utilizado no dia a dia das pessoas? Tá? Como que isso pode ser importante? E isso vai na conclusão, no final, tá? Então, as causas, a prevenção seriam no segundo e terceiro parágrafo. Como a população pode usar essa informação, ocorreria lá no último parágrafo, quando se estaria finalizando o seu texto, tá? Aí você vai trazer por que é importante, né, para as pessoas lerem o seu texto, ouvirem o seu texto, a sua fala, tá bom? Em todos esses daqui, vocês podem trazer, tá, a fala dos especialistas, tá? Sobre as causas, você pode trazer as pessoas que falam, mas pessoas, assim, dentro do contexto mesmo, tá? Não vai pegar o Joãozinho do bairro que falou tal, tal. Joãozinho não, tá? Mas pega o médico, pega o doutor, pega o governador, o presidente, tá? Um ministro da saúde, a fala dele, tá bom? Pegam pessoas relevantes, que eu acho que dentro do texto que vocês vão pesquisar vão ter as falas desses especialistas que vocês podem reproduzir, tá? Tanto na questão das causas, da prevenção, tanto na questão como isso é importante para a população, essa informação é importante, tá bom? Aí nós vamos passar a produção. Agora vocês vão começar a produzir o texto, tá? Então produza o texto, faça uma primeira versão do artigo. Então vocês vão escrever o texto com base em todas as orientações, tá? Com base em tudo aquilo que vocês leram, tá? Fez o texto ele vai ter 3 processos, tá bom? Depois que você montou o texto.
O primeiro texto que você está fazendo, ele é um rascunho. Ele não é o texto definitivo ainda. Ele vai ser o rascunho, tá bom? Isso é a primeira versão. Nesse rascunho, nós temos esse quadro aqui, que vocês vão ler o texto que vocês produziram e vão avaliar se ele está ok ou se ele precisa ser alterado, tá bom? Então, os nossos critérios de vocês. O artigo está relacionado com o tema proposto, tá? Você está em cima do tema ou você saiu do tema? Se você saiu do tema, o que você precisa melhorar para voltar do tema, tá? Porque não dá. Cada parágrafo que vocês fizerem, vocês vão falar sobre um tópico, sobre um assunto. Lembra da teia lá do artigo científico, da primeira atividade que eu passei para vocês? Assim é o trabalho de vocês. Cada teia ali, cada assunto ali, é um tema que você vai estar trabalhando em cima do tema geral, tá? Então você não pode atravessar um assunto em cima do outro. Se você está falando sobre o X, você tem que continuar falando sobre aquilo. Depois você vai falar sobre a prevenção, então você tem que falar sobre a importância da prevenção, tá? Você não pode sair fora disso. O artigo seu possui infográficos, sim ou não? Tá? Aí é vocês que vão decidir se vão colocar o infográfico ou não. Se for digitado, tem como copiar da internet, colar. Se for manuscrito, tem como fazer o desenho também, porque o infográfico não é tão difícil de fazer o desenho, dá para fazer o desenho também. Mas aí é vocês que escolhem se vocês vão utilizar o infográfico ou não, tá? E se ele precisa melhorar, tá? No que ele precisa melhorar? O artigo está escrito de maneira clara e de acordo com o público leitor. Então, a linguagem de vocês, como é que está a linguagem de vocês aí? As palavras, elas estão ok? Precisa melhorar alguma coisa? Tá? Presta atenção na caligrafia, presta atenção na ortografia do texto, na concordância do texto, tá? O artigo tem título, subtítulo, tema central científico, tá? Então isso não pode faltar no artigo de vocês, não pode faltar o título, não pode faltar o subtítulo, tá bom? Explicações e exemplificações em linguagem familiar ao público leitor, tá? Vai na mesma da anterior, tá? Como é que está essa explicação de vocês? Como é que está essa linguagem de vocês? Né? Não pode ter. Acho? Não pode ter. Ah, eu acho, né? Eu penso. Não pode ser assim. Tá? O artigo científico, ele vai trazer o assunto, não vai trazer a opinião de vocês. Tá? Aí dentro desse assunto ele vai trazer a fala de alguém especial, especializado no tema, tá bom? As palavras estão escritas de forma adequada, então aquilo que eu falei, não ter abreviação, não ter palavrões, não ter o né, a, é, sendo repetido, tá? Tipo assim, papum, não pode ter. Fiz um uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas ao longo do texto. Lembra, todo parágrafo inicia com letra maiúscula. Nome de pessoas, letra maiúscula. Não esqueçam de usar a letra maiúscula. O Covid, por exemplo, tá? Todo em maiúsculo, tá? Substantivos próprios, nomes de pessoas, de lugares, de estabelecimentos, tá? É sempre com letra maiúscula. Se for o nome de um remédio, por exemplo, letra maiúscula, porque é um nome, é um substantivo próprio, tá? Fiz um uso adequado. Os parágrafos contêm informações importantes e estão bem organizados, tá? Então, o que eu falei, cada parágrafo você vai trabalhar um tópico. O primeiro parágrafo vai ser a apresentação do trabalho de vocês, sobre o que vocês vão estar falando e por que vocês escolheram falar sobre aquilo. Os demais parágrafos, aí vão ser os tópicos que vocês vão estar trabalhando, tá? Cada parágrafo vai falar sobre uma coisa. Não adianta eu falar sobre a doença, a cura e as pesquisas ao mesmo tempo. Não. Cada um é diferente, tá? No segundo parágrafo, posso falar como se deu o desenvolvimento da doença. No terceiro parágrafo, eu vou falar sobre as ações que o governo estão fazendo
né, e que as pessoas devem fazer para conter essa doença, entendeu? Cada parágrafo tem que ter um assunto específico. Eu não posso misturar os assuntos. Isso é estar bem organizado, tá? É conter as informações de forma clara, tá? E cada parágrafo falar somente sobre um assunto. Vou falar sobre o uso de máscara. Primeiro, posso falar lá no segundo parágrafo, por que que é importante utilizar a máscara, tá? Quais são os resultados que ela pode nos trazer. Segundo, terceiro parágrafo, por que que as pessoas não querem usar a máscara aqui no Brasil, em São Paulo, no Brasil, né? Por que que as pessoas utilizam a máscara de forma inadequada, tá? Isso é o terceiro parágrafo. O quarto parágrafo, qual é o jeito correto de usar a máscara e por que que é importante utilizar a máscara? Tá vendo? Cada parágrafo eu vou trabalhar um assunto específico. Nesses assuntos aqui, eu posso trazer a fala dos, dos representantes, de um especialista, tá? De um doutor, tá? De uma pessoa que tenha falado que você só, nossa, a fala dele é legal. Então aí você pode pegar a fala dele e colocar dentro, tá bom? Isso que vocês vão fazer. Você fez isso? Você viu como é que está o texto de vocês? Você percebeu que tem alguns erros? Então vocês vão reescrever o texto de vocês, fazendo as adequações necessárias que precisam ser feitas, tá? Reescreveu o texto, fez o texto direitinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para um colega de vocês para lerem o texto de vocês, tá? E, e fazerem para lerem o texto de vocês e marcarem lá o que ele achou, o que ele não achou legal, o que ele não entendeu, tá? Pede para um pai, para a mãe, para alguém aí na sua casa, tá? Porque vocês estão dentro de casa, não é para ficar saindo, tá? Pede para alguém ler para você e ver o que ele achou do texto e o que precisa arrumar. Aí, com base naquilo que ele precisa arrumar, você vai e reescreve o texto novamente, tá bom? Depois que você fez essas duas etapas, escreveu o texto, olhou, arrumou, pediu para alguém ler para você, anotou o que a pessoa achou que seria legal mudar, fez essas correções, aí vocês enviam para mim o texto, tá? Só nessa etapa, tá bom? Bom trabalho para vocês, boa produção de texto, tá? E até a próxima aula. Não esqueçam, lavem as mãos com sabão direitinho, sempre utilizem um álcool em gel se forem sair, saiam com a máscara, tá? E não fiquem passeando pela rua. Até mais para vocês. Tchau, tchau.